todos aqui presentes aqui na nossa via telepresencial e internet, e mais um curso da parceria da Associação dos Advogados de São Paulo com a Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Mas nesse dia aqui de 29 de junho, aqui numa terça-feira, aqui no sul está um frio aí, uns 6, 7 graus, aí o resto do Brasil não sei, né? Mas aqui, garanto, talvez Santa Catarina nos vença aí, mas tá fácil, eu queria botar até um cobertor aqui, mas não vai dar. Mas, gente, então, hoje nessa parceria que começou lá em 2007, com o então presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Cláudio Lamac, nós aqui também, como diretor aqui da ESA, começamos essa parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, com cursos telepresenciais, doutor Vladimir, umas antenas que vão nas salas da OAB aí para o Brasil afora, as salas que vêm, acho que a doutora talvez Flaviana saiba, as salas da OAB que tem um auditório, um mini auditório, junta aí 10 cadeiras, bota uma antena lá e aí transmite o sinal via satélite. E assim começou lá em 2007, quando o presidente Lamac assumiu, na verdade, em 2009. O estado pioneiro que fez a parceria fomos nós, e depois foi copiado para os demais seccionais aí do Brasil inteiro. Toda a OAB hoje praticamente tem esse sistema. Também pela internet. Então, essa parceria deu muito certo em 2009, agora estamos em 2021. Então, aí, anos e anos aí de sucesso, cursos e mais cursos aí, palestras aí, todos em consonância aí sempre apoiado pela nossa gestão aqui do presidente Ricardo Breyer, né? Aqui do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, a doutora Rosângela Rezer, também de Santos, nossa diretora aqui também, presidente da ASP, agora atualmente a doutora Viviana Girardi, aqui vai meus cumprimentos a ela, né? Sempre nos apoiando, ela que já foi diretora em outros períodos, de outras gestões, também ao supervisor Roger Morcelli, ao gerente de cursos Eduardo Viveiros também, toda a equipe da ASP, Ângela e Tiago, enfim, também meus cumprimentos. Mas, minha gente, então, nessa terça-feira, vou ter a honra aí, meramente aqui, de coordenar aqui esse tópico aqui, esse tema, que trata-se da responsabilidade civil dos pais pela impossibilidade dos filhos nascidos por meio de inseminação artificial conhecerem sua origem genética. Antemão, já quero avisar que nós estamos aqui com uma presença, um tema bem específico, nós estamos com uma presença bem importante, com mais de 100 aqui participantes, ao longo do período eles vão acabar acessando, mas só para fazer justiça, antes que eu me esqueça, vou nominar aqui os estados que estão conosco aqui nessa tarde. São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Brasília, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Tocantins. Então, são aí 14 estados nos prestigiando esse dia aí de ano 2 da pandemia, né? Mas que ainda tem muito mercado de trabalho aí, as pessoas estão trabalhando igual mesmo no remoto, então eu sei também da dificuldade, um horário meio diferenciado, meio não, bastante, talvez das 16h30. Mas então, minha gente, prosseguindo então, nossos componentes aqui desses trabalhos vão ser a professora Flaviana Rampazzo Soares, aqui minha conterrânea aqui de Porto Alegre, ela é advogada, num breve currículo, ela é advogada e professora, doutora em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e autora dos livros Responsabilidade Civil por Dano Existencial e Consentimento do Paciente no Direito Médico. Eu tenho até a Responsabilidade Civil por Dano Existencial, já sou fã há tempo. E também, a seguir, vai ser o professor Vladimir Paes de Lira, mestre em Direito, doutorando pela Universidade de Coimbra, juiz de Direito, em Maceió, Alagoas, professor de Universidade Federal de Alagoas e presidente do IBDFAM de Alagoas. Então, nos deu um prazer, aí, sejam muito bem-vindos, aí, professor Vladimir, professora Flaviana. Então, eu, desde já vou passar a palavra inicialmente para a professora Flaviana Rampazzo Soares, então, para fazer a exposição dela, depois volta para o doutor, vai para o doutor Vladimir, e a gente abre também uma interação de perguntas, sempre nessa maneira informal e coloquial aí, que é a nossas webinars. Tá bom? Então, muito obrigado aí, a professora Flaviana, por nos prestigiar aí com a sua presença e aceitar esse convite para participar dessa webinar. Fique à vontade aí.
Obrigada, doutor Eduardo, pelas palavras tão gentis e por essa exposição inicial que já por si já demonstra todo o poder e toda a potencialidade desses eventos que são primorosamente organizados por vocês. Quero saudar também aos colegas da AASP que estão nos recebendo aqui virtualmente, a OAB, e ao doutor Vladimir também, que, digamos, graças a vocês estamos aqui, graças ao professor Vladimir também eu estou aqui, e para debatermos um tema que é tão complexo, que é o tema da reprodução assistida e suas repercussões. E nesse sentido, nós estamos todos aqui de vários estados, a quem eu também saúdo, por estarmos em tão diferentes rincões, em tão distintas temperaturas, mas todos unidos pelo interesse de tratar as questões que dizem respeito ao direito de danos ou responsabilidade civil e técnicas de reprodução assistida. E já inicio essa exposição com uma mudança da ordem do nosso título, porque o nosso título já demonstra a necessidade de se pensar sobre a responsabilidade do civil dos pais pela impossibilidade de filhos nascidos por meio de disseminação artificial conhecerem a sua origem genética. E se nós invertermos um pouquinho a ordem dessas palavras, nós vamos ter uma pergunta. E essa pergunta seria assim: filhos nascidos por meio de técnicas de reprodução assistida, eles podem ter uma pretensão indenizatória contra os seus pais? Ou, ampliando mais ainda essa pergunta, eles poderiam também ter uma pretensão indenizatória contra as clínicas de reprodução? Ou em que medida nós poderíamos dimensionar a responsabilidade entre hospitais e clínicas? Então, esse já é um aspecto de início super complexo e que, por si só, demandaria rios de tinta que nós utilizaríamos para tratar dessas questões. Mas o nosso âmbito aqui de investigação, ele pode ser ampliado para responder essa primeira pergunta, se nós pensarmos se há um dever de informar a origem biológica ao filho. E se existe esse dever, ele é calcado em quais bases? E existindo e tendo uma base jurídica, qual é o conteúdo desse dever informativo e a extensão desse dever informativo? E ele seria atribuível a quem? À clínica de fertilização, ao médico, aos pais? Apenas à clínica, apenas aos pais, apenas ao médico? Essas são questões, essa é uma pergunta sucessiva, por assim dizer, e que nos indicaria, por exemplo, quem poderia ser demandado em uma eventual ação. Mas nós podemos lembrar também, quando nós vamos um pouquinho mais a fundo nessa questão, que nós talvez estejamos diante de uma nova dimensão de alguma situação que já existia antes mesmo das técnicas de reprodução assistida serem implementadas, porque, supondo, nos anos 60, nos anos 70, uma mulher que engravidasse, ela poderia revelar a paternidade por vontade própria, ou poderia optar por não revelar essa paternidade. Então, às vezes, o filho nascia e ficava sem saber quem era o seu pai, ou mesmo se não existisse alguém no entorno que pudesse ser capaz de dissipar essa dúvida. Então, a diferença que nós temos para hoje é que hoje nós temos uma situação de que as informações são muito mais disseminadas e nós temos técnicas científicas que são capazes de trazer essa informação à tona, mesmo que a mãe, por exemplo, não queira trazer essa informação. Nós temos notícias de bancos de DNA que cada vez aumentam exponencialmente,
que são capazes de, por análise até de aproximação, fazer correlações a ponto desse chegar a uma situação de indicação de possível paternidade, enfim, ou maternidade ou ascendência biológica. Outra questão que também outra pergunta que nós podemos fazer a respeito disso, e com isso nós podemos verificar que o intuito inicial dessa exposição é trazer pontos, é trazer questões para debate, questões que vão nos deixar, cuja resposta pode nos levar a determinados caminhos para responder aquela pergunta inicial, e que é o título dessa nossa conversa de hoje, e que é também uma pergunta muito importante, utilizarmos técnicas de reprodução assistida significa considerar o filho como um produto ou uma realização existencial? Ou ele pode ser um produto para uns, por exemplo, para a clínica, e a realização existencial para outros, que seriam os pais. E a partir disso, se eu considerar a inclusão aqui de mais um ente dentro dessa intenção de gerar uma criança por meio do uso de uma técnica de reprodução assistida, qual seria o teor informativo que cabe ao médico repassar a quem se candidata a uma técnica de reprodução assistida? E essa é uma questão muito relevante e que muitas vezes passa, assim, ao largo do que vem sendo executado nas práticas médicas, né? E também no direito de família, ou no direito das famílias, como alguns preferem dizer, a responsabilidade civil teria um contorno diferenciado? E se nós considerarmos que ela tem um contorno diferenciado, qual seria a repercussão desse contorno diferenciado na responsabilidade dos pais por informar ou deixar de informar o filho da sua origem genética? E se nós pensarmos na possibilidade de que os pais respondam a essa pergunta, pensando pelo outro lado, que é o lado do doador. O doador tem um direito ao anonimato, e se, reconhecendo esse direito ao anonimato e também a dignidade do filho que quer conhecer da sua origem genética, como nós poderíamos fazer uma conformação entre esses interesses, de modo a permitir que se conheça uma ascendência genética, mas que também, na medida do possível, preserve o anonimato desse doador. Isso é possível? É possível acontecer essa compatibilização? Eu devo considerar o fato de que o doador está praticando um ato altruísta ao doar esse material genético para ser utilizado por outras pessoas, seguindo ainda nessa intenção de provocar inicialmente, para depois debatermos melhor. A separação entre paternidade e vínculo genético, ela é uma diferenciação que tem relevância na análise da responsabilidade por danos. A seguir, quais seriam os requisitos de responsabilidade se nós entendêssemos que há responsabilidade dos pais por não informar a origem genética dos filhos? Quais seriam os requisitos? Ela é uma responsabilidade subjetiva ou ela é objetiva? Qual é a conduta atribuível aos pais? O que se pode exigir deles para que a seguir se entenda que eles possam ser considerados responsáveis? Porque essa é uma questão central se nós trabalharmos com uma ideia de imputação subjetiva de responsabilidade. E consequentemente, se nós aprofundarmos a questão e se nós entendermos que essa questão da conjugação, uma compatibilização entre esses diferentes interesses pudesse ser admitida, e ela não pudesse ser admitida numa lógica do tudo ou nada,
quais seriam as motivações ou as justificativas que permitiriam ao filho essa pretensão, que daí seria considerada legítima, de conhecer a sua origem genética. E se a questão da afetação da saúde, tanto a física quanto psíquica, teria relevância. E qual seria, por fim, no último bloco de perguntas, qual seria o dano a ser invocado pelo filho? Seria um dano psicológico, existencial, moral, um dano à identidade pessoal genética, ou uma nova etiqueta? Ou se, em vez de trabalhar a ideia de etiquetas, eu poderia entender que esse direito ao conhecimento da identidade pessoal genética, ele é considerado como um interesse jurídico tutelado e, assim, gerar um direito a uma indenização por dano extrapatrimonial. Ademais, se nós poderíamos considerar esse dano como um dano in re ipsa, se nós se nós teríamos possibilidade de exclusão de responsabilidade dos pais em determinados casos, e quanto ao médico especificamente, quando que ele poderia ser responsabilizado, porque ele faz parte dessa cadeia quando nós tratamos da ideia de reprodução assistida, porque na reprodução não assistida, né, sem a intervenção de profissionais da saúde, você não tem esse agente externo, por assim dizer, e aqui nós temos necessariamente, né? E, por fim, poderíamos pensar se haveria necessidade de regulamentação legislativa a respeito da matéria, porque no Brasil não temos legislação específica quanto a esse ponto, então nós podemos afirmar desde já que ficamos assim nadando um pouco à deriva, porque trabalhamos mais com ideias mais genéricas do que propriamente com texto legislativo, embora também tenhamos que pensar que, às vezes, uma legislação mal feita ou que se desatualize rapidamente possa ser pior do que não termos a legislação específica quanto à matéria. E, então, a partir disso, podemos pensar assim, vamos tentar responder essas perguntas, mas o que é reprodução humana assistida? Né? Então, é uma reprodução que acontece com o emprego de técnicas científicas juridicamente aceitas e que envolvem a prática médica. As técnicas que são utilizadas basicamente são de inseminação, de fertilização ou de coito programado, sendo que as mais utilizadas, né, que a mais, digamos, difundida quando se trata de reprodução assistida, é a inseminação e a fertilização, né? E ela pode ser feita com relação ao material biológico utilizado, ela pode ser classificada como homóloga ou heteróloga. E a homóloga utiliza um material que é 100% dos próprios pais, dos genitores, né? Então, ela conjuga a filiação, uma filiação que ela é biológica, né? E uma filiação que é, digamos, afetiva, que é a conjugação dos dois fatores, digamos, primordiais ou que são importantes para reconhecimento de uma filiação. E ela pode ser heteróloga quando eu uso algum material de terceiro ou totalmente material de terceiro, né? E aí, quanto ao pai, se ele autorizou a inseminação, manifestando-se como pai, ele se considera como pai, porque ele está concretizando, então, um projeto de filiação, um projeto familiar, né? Um projeto de constituição dessa família ou ampliação dessa família, enfim. E quanto à mãe, se o óvulo que é dela e ela gesta, propriamente a mãe. E se a gestação se deu por uma seção de útero de terceira pessoa e assim autorizar, manifestando-se ela como mãe, também o é, pelo mesmo argumento que a gente utiliza quanto ao pai, né? Há uma regra, por assim dizer, mais doutrinária,
de prevalência de um projeto de filiação sobre o vínculo biológico, e é isso que aí se radica toda a essência do direito ao anonimato do doador. Porque esse projeto de filiação, então, ele teria uma prevalência, ele sobreporia ao vínculo biológico. E, embora o vínculo biológico, obviamente, também, se conjugada a declaração dos pais, vai ser determinante para a determinação da filiação, né? Observado o melhor interesse do filho, na maioria dos casos, né? Ou preponderantemente também. A regulamentação da matéria no Brasil, ela não é uniforme e ela não provém de uma lei específica, né? Nós temos, no entanto, inúmeros projetos em tramitação no Legislativo que abordam, talvez não diretamente, mas indiretamente, a matéria. Um deles é o PL 1287 de 2021, cujo autor é o deputado Carlos Bezerra, do MDB, e ele tem o objetivo de alterar a redação do 1597 do Código Civil, que trata da presunção de concepção de filho na constância do casamento, né? Alterando, retirando a expressão de fecundação artificial e incluindo a nomenclatura da reprodução assistida. Então, diz que há uma presunção de concepção na constância do casamento, ou mesmo da união estável, dos filhos havidos mediante o emprego homólogo de técnica de reprodução assistida, mesmo que falecido o marido. Havidos em qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de emprego em caráter homólogo de técnica de reprodução assistida, ou havidos mediante o emprego em caráter heterólogo de técnica de reprodução assistida, desde que tenha prévia autorização do marido. Embora a redação não seja a mais adequada, porque aqui trabalha muito com a ideia de um casal constituído por homem e mulher, que a gente já sabe que depois de uma manifestação, sobretudo depois de pronunciamento recente do STF, nós temos que considerar outras configurações familiares, inclusive na redação dos textos legislativos. Outro projeto importante é o 4178 de 2020, que estabelece o direito à sucessão do filho gerado por meio de inseminação artificial após a morte do autor da herança. E o mais importante, que é um projeto de 2012, que é o PL 4892, que está em tramitação, e que ele institui o Estatuto da Reprodução Assistida, para regular essa aplicação e a utilização dessa técnica, e diz que ela teria um caráter subsidiário, né? Proíbe a mistura de material genético de pretensos genitores e material genético de doador, que possa suscitar dúvida quanto à origem biológica da criança concebida. Então, aqui a gente teria uma proibição de uso de material genético de 3 pessoas, por exemplo. Trata da principiologia que rege as regras da reprodução assistida, que são respeito à vida humana, igualdade, dignidade, superior interesse do filho, paternidade responsável, ou genitorialidade, ou, né, enfim, responsável, liberdade de planejamento familiar, proteção integral da família, autonomia da vontade, ou autodeterminação, melhor dizendo, porque esse é o texto da lei, seria melhor autodeterminação ou autonomia privada, ou melhor, autonomia existencial, boa-fé objetiva, transparência. O sêmen vai ser liberado, segundo esse projeto, para utilização após exames com resultados negativos para doenças. Então, ele trabalha com a ideia de que o embrião que vai ser colocado tem que ser previamente avaliado com relação a ter ou não doenças, o que também suscita uma série de questões de ordem ética. A escolha dos doadores, segundo o que consta aqui, é a questão de que a escolha dos doadores é responsabilidade do médico que vai fazer o tratamento, para que seja garantido sempre que possível que haja uma
semelhança fenotípica, imunológica e máxima compatibilidade com os receptores desse material genético, né? Além disso, ele cria um banco de células embrionárias para impedir a reprodução assistida com o mesmo material no estado que já foi utilizado e que deve ser consultado antes do início do processo de reprodução assistida. Então, eles chamam o projeto chama de cisembril, esse sistema. Muito importante com relação a esse projeto é o artigo 19, que ele prevê uma garantia de sigilo ao doador do material genético, salvaguardado essa possibilidade de origem, de conhecer a origem por parte do filho, se houver autorização judicial, se houver interesse relevante para garantir a preservação de sua vida, sua saúde ou integridade psicológica, ou outros casos graves a critério que deve ser submetido a uma avaliação do juiz, e que assim ele reconheça. E também, ao reverso, ele prevê essa possibilidade ao doador, se o doador estiver sob risco de vida, ele sabe que ele tem filhos, e que o material genético desses filhos podem servir para solucionar um problema seu de saúde, por exemplo. Então, seria admissível também, a critério do juiz, que fosse praticado esse conhecimento reverso de parentesco biológico, né? A necessidade, por isso, de uma informação clara a respeito do disposto nesse artigo, no consentimento, e esse é um ponto muito importante, que as pessoas que vão se submeter à técnica de reprodução assistida, elas tenham conhecimento de tudo que envolve a reprodução assistida. Não significa necessariamente que elas vão utilizar um material doado e que elas vão virar as costas e que aquele doador simplesmente vai sumir da vida delas. Ele não vai sumir da vida delas, porque pode ser que ele busque essa informação ou que o próprio filho venha buscar essa informação posteriormente, né? Embora o artigo 50 desse mesmo projeto diga que a investigação de origem biológica ela é permitida nos limites previstos no artigo 19 que eu acabei de mencionar. Bem, e outra questão aqui interessante, ultrapassando esse projeto de lei, é que nós temos uma resolução recente do CFM, e essa resolução recente do CFM, ela trabalha com a regulamentação da reprodução assistida, e ela reconhece, ela teve um upgrade, por assim dizer, reconhecendo que a união estável, o casamento homoafetivo são configurações familiares admitidas no direito brasileiro que permitirão o acesso, o uso a essas técnicas de reprodução assistidas. E aqui, a qual essa técnica está admissível, ela é acessível a todas as pessoas que sejam capazes, inclusive heterossexuais, homoafetivos ou transgêneros que queiram reproduzir. Não há um direito ao médico fazer uma objeção de consciência nesses casos, porque isso seria uma discriminação. Antes, na resolução anterior, essa era uma questão assim que ensejava debates, e agora esse debate foi dissipado, que o médico não pode objetar, porque seria o caso de um casal homoafetivo, por exemplo. O limite de idade para utilizar esse procedimento, que era de 50 anos, agora na resolução nova ela foi flexibilizada, podendo ser em idade superior, mas sob a dependência de uma declaração de condição clínica feita pelo médico que está assistindo essa pessoa, né? Então, em última análise, o filho não decide a idade dos seus pais, nunca decidiu, não vai decidir agora, mas poderá ter pais bem com idade mais avançada, digamos assim. As clínicas devem fazer o controle no material biológico de doenças infecto-contagiosas, deve coletar, manusear, conservar, distribuir, utilizar, transferir, descartar esse material com todo o cuidado admissível e dentro do que é admitido no nosso sistema jurídico. E essas clínicas, elas devem ter um diretor técnico
e registros permanentes das gestações, dos desfechos, dos procedimentos que forem adotados dentro dos laboratórios na manipulação desse material genético, além dos registros de todo o procedimento que foi adotado nesse processo de reprodução assistida que venha a ser utilizado. Bem, o consentimento, que é uma questão muito importante, porque a partir do momento em que nós reconhecemos que há uma possibilidade de o filho receber informações quanto à sua origem genética, nós necessariamente podemos pensar no que seja exigível dos pais, que é um aspecto que o professor Vladimir vai falar na sequência, com toda a propriedade, porque ele já tem um material excelente escrito a respeito disso, que é um artigo em um e-book que foi lançado há pouco tempo, e o outro lado, que é a questão da responsabilidade médica ou da própria clínica quanto a essas informações. Então, por exemplo, se existe a possibilidade de que, se existe a desconfiança, melhor dizendo, de que aquela pessoa tenha sido gerada por um procedimento irregular feito por uma fertilização in vitro feita por um médico utilizando seu próprio material genético, o que seria altamente reprovável, ali surge uma necessidade ou um interesse relevante daquele filho saber se efetivamente aquilo ocorreu, até porque isso poderia ensejar uma prática, uma conduta penalmente tipificada, então isso mais ensejaria a necessidade de se reconhecer essa origem genética, né? Então, e por exemplo, eu pretendo saber por que, o filho pretende saber porque ele tem uma doença, e ele precisa de um material, por exemplo, precisa fazer um transplante de medula, e esse transplante de medula, se houver compatibilidade com o seu genitor biológico, ele pode fazer com maior chance de êxito. Então, justificaria a necessidade de ele ter esse conhecimento. Só que reprodução assistida não é uma prateleira no supermercado que você escolhe. Eu vou utilizar um procedimento A ou um procedimento B, eu quero um filho assim, eu quero um filho assado. Nós temos que ter toda uma preocupação ética e jurídica de que isso aconteça da maneira mais adequada possível, sob o aspecto técnico e jurídico. Então, nesse sentido, o consentimento é um elemento importantíssimo para a clínica, não só o consentimento, como também um ajuste entre entre as próprias pessoas, o próprio casal que está submetendo, ou mesmo uma pessoa singularmente considerada que queira se submeter a essa técnica, uma declaração ou uma convenção quanto ao que se pretende fazer caso aconteça uma situação de falecimento ou de desaparecimento, ou uma situação qualquer que possa fazer com que seja necessário discutir o que fazer com esse material genético, né? E também nós temos que ter uma informação a essas pessoas que vão se submeter, que vão participar de um sistema de reprodução assistida, quais são exatamente os custos, por quanto tempo, porque é longo a hospedagem dos embriões, os riscos que existem, por quanto tempo o embrião pode ser mantido, quais são os riscos de todo o procedimento de RA, os custos envolvidos, os percentuais de êxito reais daquela clínica, os tratamentos prévios, concomitantes e posteriores que são necessários, respectivos ônus, riscos, medidas necessárias, medicação que venha a ser administrada. Quanto ao material genético a ser utilizado, informações quanto a de quem vai ser, como o material vai ser tratado, elaborado, utilizado, e quanto a essa possibilidade de se conhecer a origem genética, tanto do filho com relação ao doador do material, quanto ao inverso, a explicação explícita quanto à situação de anonimato e condições, né, nas quais ele vai ser conhecido. E isso se dá
esse conjunto de informações, ele se dá porque muitas vezes as pessoas se submetem a ela sem conhecer alguns riscos que são bem importantes, né? Então, assim, tem técnicas que elas são melhor sucedidas quando se utilizadas em mulheres de menos de 35 anos. Então, por exemplo, esse é o caso da fertilização in vitro, que mesmo assim, se eu utilizar com mulheres de menos de 35 anos de idade, aproximadamente 30% desses procedimentos dão origem a nascidos vivos. Esses são dados dos Estados Unidos. E de 41 a 42 anos de idade, esse percentual cai para 11%. E mulheres com mais de 42 anos de idade é recomendado o uso de óvulos de outra mulher, né? Então, todas essas informações têm que ser passadas e se permitir a essas pessoas que participam dessas técnicas que elas reflitam sobre essas informações e decidam como proceder, né? Inclusive quanto à chance de uma reprodução assistida poder desencadear a possibilidade de geração de mais de um feto concomitantemente, e que isso pode acontecer em maior ou menor medida conforme a técnica utilizada. E também as informações quanto ao risco de anomalias genéticas, que pode ser alto, médio ou baixo, conforme o caso, e a possibilidade de um exame de diagnóstico genético pré-implantacional, que também acaba sendo uma questão de muito debate no biodireito, né? Então, esses são os principais aspectos no meu tempo de fala quanto à questão da necessidade de consentimento e, digamos assim, aquele terceiro que tem a técnica e que vai atuar dentro dessa outra relação que é de filiação e entre pais e filhos, que o professor Vladimir vai tratar agora na sequência. Então, muito obrigada pela atenção de todos, a oportunidade aqui de estarmos conversando sobre esse tema tão palpitante. Obrigado, doutor Eduardo, e todos da ASP, todos que estão aqui nos ouvindo. Devolvo a palavra e certamente com o professor Vladimir vocês vão ter uma explanação infinitamente melhor do que a minha e mais específica quanto à relação entre pais e filhos. Obrigada. Bem-vindo aí, professor Vladimir. Eu queria agradecer imensamente ao professor Eduardo pelo convite, amigo já de longas datas, de grandes encontros, e queria agradecer ao pessoal da ASP, da ESA, por via de consequência. Tenho participado de alguns encontros promovidos pelas ESAs do Brasil todo e tenho visto quanto tem sido importante essas conexões, e agora com essa possibilidade de encontros virtuais tem crescido muito. E dizer também da minha honra, da minha alegria de estar aqui batendo papo juntamente com a professora Flaviana. A professora Flaviana é uma pesquisadora jovem, mas que já tem produzido uma doutrina muito importante para o Brasil e tem se destacado muito nas áreas que resolveu investigar. Então, é um prazer muito grande estar aqui e o fato dela estar aqui é exatamente para poder trazer um subsídio um pouco mais aprofundado, como ela fez, sobre essas questões relevantes acerca do consentimento. E antes que eu me esqueça, eu queria dizer que a professora Flaviana tem um livro que é indispensável, o consentimento do paciente no direito médico. Está aqui, vou fazer um merchandising para a professora Flaviana, que é um livro fundamental para quem quer trabalhar nessa área, assim como um livro que ela tem sobre dano existencial. Bom, a professora Flaviana, na verdade, me deixou numa situação assim, eu fiquei tão encantado com o que ela estava falando, que deu vontade de eu não falar nada, só ficar perguntando, pedindo para ela responder todas essas indagações que ela fez, né? Porque, na verdade, ela trouxe aqui um panorama daquilo que realmente me parece serem as dificuldades que a gente tem quando vem trabalhar com um tema tão sensível. A gente tem que começar a aprender a trabalhar com direito de uma forma tanto quanto mais sistemática, né? Você não dá mais para ver
o direito como uma forma muito compartimentalizada, direito civil, direito penal, direito... Não, a gente tem que ver o direito de uma forma mais sistematizada. E aí, quando a gente vai trabalhar com isso, sempre aparecem esses links, principalmente na área de classe civil, que abrange tudo, né? E que acaba... que pode ser atingido em vários campos do direito, e acaba por ser apenas discutida quando você necessariamente tem um dano. É por isso que eu louvo muito, embora não concorde com algumas coisas, mas louvo muito a doutrina de grandes amigos como Nelson, Roosevelt, como outros, que já trabalham funções da classe civil, já na perspectiva de se preceder ao dano. Mas o que a gente tem, na verdade, é uma conclusão que me parece diretamente retirável da Constituição, que é o direito à filiação. Isso já é uma consagração não só no Brasil, em vários países. E no Brasil, o direito genérico à filiação, como direito de personalidade, como um direito fundamental, ele está, por exemplo, já previsto em outras constituições, como a de Portugal, e que esse direito à filiação abrange também o direito às técnicas de reprodução humana assistida, como forma de concretizar projetos de filiação. A questão e uma coisa que no Brasil já tem consagrado na nossa legislação, com base na própria Constituição, é a igualdade dos filhos, o que também cria uma outra nuvem de consequências, porque você tem aí a igualdade absoluta no direito brasileiro entre os filhos. Então, os filhos que venham a serem concebidos por qualquer que seja as formas de filiação aceitas pelo Brasil, inclusive a socioafetiva já consagrada no próprio Supremo Tribunal Federal, eles são iguais para todos os efeitos, de acordo com a Constituição. E isso faz com que alguns países ainda tenham alguma resistência, como nós sabemos, acerca de questões da filiação socioafetiva e de outras concepções de filiação que o direito brasileiro tem trabalhado. A questão existe o direito ao anonimato do doador? A professora Flaviana já falou isso de forma extremamente satisfatória para o tempo que nós dispomos. Não me parece haver dúvida, até porque você tem Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, todos esses textos internacionais, eles já trazem expressamente essa questão, que foram internalizados por legislações, como aqueles que já têm legislações, e foi internalizado, no nosso caso, com as resoluções que tratam, e a mais recente aqui, que foi mencionada pela professora Flaviana, e, inclusive, pelos projetos de lei que ela muito bem já trouxe para vocês algumas informações. Então, não me parece haver dúvida que quem faz inseminação artificial, aliás, quem doa um material genético por inseminação artificial, não o faz na possibilidade ou na perspectiva de ser acionado, de ser incomodado por dezenas, centenas de pessoas que, porventura, podem ter sido geradas com base nesse material genético que por ele foi doado. Como disse a professora Flaviana, é uma situação altruísta, me parece óbvio, que essa é gratuita no Brasil, por exemplo, não em todos os países, mas no Brasil, inclusive, não pode ser nem cobrado para fazer isso, e é como se você estivesse colaborando socialmente para que pessoas que não têm, por algum motivo, possibilidade de, com seus próprios gametas, com seu próprio material reprodutivo, gerar filhos que são tão importantes para a vida de muita gente. Então, me parece que quem faz essa doação, quer seja de óvulo, quer seja de espermatozoide, não faz nessa intenção de ser identificado para cada pessoa que, porventura, seja gerado do seu material. Porém, existe a outro lado da moeda aqui, que foi bem trazido pela professora Flaviana, que é exatamente onde surge esse sopesamento de direitos fundamentais, que é o direito do filho a conhecer sua origem genética. Olha, isso me parece um conflito de direitos em que você tem
que fazer uma análise. Aí vamos trazer, não vamos discutir aqui com profundidade, mas trazer aquela visão do próprio Robert Alex, que você sempre vai haver, no conflito de direitos fundamentais, um vai ser mitigado e outro não. Nós não estamos trabalhando aqui com validade, não invalidade, com otimização, mas um vai ter que sempre ceder espaço para o outro. A questão é saber qual é o direito que é mais relevante para que você possa fazer uma avaliação de que se o filho tem o direito a provocar o Estado por determinado meio para se obter essa questão da sua identidade genética. Ora, a gente teve um conflito, só abrindo parênteses aqui, eu estou marcando o tempo para não... Abrindo parênteses, professora Flaviana, nós tivemos esse conflito de interesse, eu me lembro muito bem disso, quando surgiu o exame de DNA, e eu sou juiz da época em que o exame de DNA começa a ser desenvolvido, e a minha geração de juiz é aquela que começa a utilizar o exame de DNA como um mecanismo de comprovação de paternidade. Não sou muito velho, não, viu, gente? É porque eu comecei muito jovem, vamos falar assim. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem... o que acontecia na época? Surgiu o exame de DNA, foi a tábua de salvação para os juízes. Mas aí a pessoa dizia assim, não vou fazer exame de DNA. Não sou obrigado a fazer exame de DNA. Isso chegou, até foi o ministro Marco Aurélio, na época, que deu uma decisão, depois que efeito erga omnes, o que a gente chamou de repercussão geral, que acabou por dizer que formular que a pessoa não poderia ser obrigada a doar material genético. Isso fundado em dois direitos fundamentais, que era o direito à integridade física, você não poder colher material biológico contra a sua vontade, sob pena de ferir a sua integridade física, que na época era tira-sangue, hoje não é mais nem isso, e também o direito a não produzir prova contra si próprio. Então, você não ser obrigado a produzir a prova que pode lhe prejudicar. E o que aconteceu? Então, você, com base nisso, o Supremo disse que não pode ferir a dignidade da pessoa humana. Aí, o que aconteceu? Os juízes ficaram um pouco de mãos atadas, porque aí a pessoa se valia disso. O STJ depois veio, sumulou, e hoje já está previsto expressamente na lei, que se você está discutindo investigação de paternidade, e se o pai disse que não vai ser de material genético, não tem problema nenhum. Eu vou presumir a paternidade. Porque, como muito bem falou aqui a doutora Flaviana, paternidade não é vínculo genético. Genitor não é pai. A gente sempre espera que genitor e pai sejam a mesma pessoa, mas nem sempre o é. Né? Como diz a professora Fernanda Ottoni, de Minas Gerais, o ideal é que você seja genitor, pai e adote seu filho. Né? Essas três coisas ao mesmo tempo. Mas, às vezes, o cara adota sem ter vínculo biológico, aquele que tem vínculo biológico sem ser pai e vice-versa. Então, quando você está buscando paternidade, a mãe está dizendo esse menino é filho desse cidadão que não quer reconhecer. Se ele não quer fazer exame de DNA, não tem problema. O juiz vai lá e diz que ele é pai. Ponto, pai. Acabou. Mas aí vem a questão, aqui Flaviana mencionou. Aí o cara quer, mas ele e as questões genéticas que porventura possam surgir. Eu não quero, doutor, que ele seja meu pai, não. Eu tenho pai. Eu quero saber se eu tenho vínculo genético ou não com ele. Aí eu posso usar, devo usar, professora Flaviana, professor Eduardo, o entendimento simulado do Supremo de que ele tem direito, em função da dignidade humana dele, de não coletar material para o exame de DNA. Não me parece ser possível essa conclusão, porque aí os direitos fundamentais são completamente distintos. Em vez de ser um direito fundamental a não produzir prova contra si próprio e não tirar saliva, né? Com relação à paternidade, tudo bem, mas aí essa mesma hipótese de não tirar sua saliva e não fazer prova contra você, contra o direito fundamental, por exemplo, à saúde, ou talvez até o perigo do dano-morte, a que se referiu
nesse congresso que participamos recentemente, o professor Nelson Rosenwald. Ou seja, até nessa... Aí qual seria o conflito de direitos fundamentais? Não me parece razoável dizer, ora, rapaz, você não pode tirar prova, fazer prova contra você, e nem pode botar o cotonete. Então, o filho não vai ter condições de saber se é seu filho biológico, consequentemente, ele pode ter grandes prejuízos na sua identidade genética. Aí me parece que, nesse caso, é possível, e eu já fiz isso, de obrigar, de coativa, não é nem coercitivamente, coativamente ser coletado o material genético para fazer o exame de DNA para se descobrir a doença genética. São duas questões, são dois conflitos fundamentais distintos. A mesma coisa aqui. Surge um outro conflito, o direito ao anonimato, o direito à origem genética. No começo, foi-se na linha da doutrina a resolução para dizer que o direito à identidade genética, ou o direito ao anonimato, só podia ser quebrado em situações excepcionais de saúde, o que foi mantido na resolução nova, agora de maio, e o que está mantido e o que é previsto no último projeto de lei, no mais importante, a que se referiu a professora Flaviana. Ora, essa previsão, só em questões médicas, ela passa a dar aso a uma discussão um pouco mais elevada. Tudo bem, mas o que é relevante na questão médica, que não é na questão existencial. E quem disse que aquele que é abalado existencialmente no seu emocional, na sua questão de ordem psíquica, psicológica, ele não precisa de ter a resposta a essa situação de vinculação genética, porque ele não tem um problema de saúde. Então, me parece que a questão da saúde fica vencida, porque aí a própria resolução prevê, mas a questão do direito à identidade genética, por questões existenciais lá do senso, eu tenho que tomar muito cuidado quando falo essa palavra, existenciais, estou diante da maior especialista sobre dano existencial, e todo mundo fala existencial, fico até com medo, porque eu tive que ler um bocado de coisa para poder entender a distribuição e a conceituação que a doutora Flaviana terminou consolidando acerca do dano existencial, que passou a ser nossa referência, no Brasil, pelo menos. Então, o que acontece? Essa questão fica, me parece, vencida no momento em que acho que está previsto na resolução, no projeto de lei, e não haverá espaço, do ponto de vista dogmático, para que você possa imputar a paternidade ao doador. Imputar a paternidade ao doador. Se você não pode imputar a paternidade ao doador com suas consequências, manter o anonimato de forma quase que absoluta, como está previsto, ao ponto da criança ou do filho, futuramente, não poder construir a sua história genética, construir a sua descendência, do ponto de vista essencial, me parece que nesse conflito de direito preservar-se-á, no meu ponto de vista, e respeito posições contrárias, o direito da criança de saber a sua origem genética, mesmo que seja apenas por direito à identidade genética. Como diz o Pedro Welter, que é daí, inclusive, que perdemos há pouco tempo, professor Pedro Welter, na teoria tridimensional da estrutura familiar, você tem os aspectos biológicos, os aspectos afetivos e os aspectos ontológicos. Todos são importantes, aquilo que você pensa de você mesmo, aqueles vínculos socioafetivos que você tem, mas para muitos é muito importante o seu vínculo biológico, não deixa de ser importante, como diz aqui, dialogou o professor Olga. Eu, particularmente, não tenho grande problema com esse negócio de origem biológica, não. Para mim, meus vínculos são vínculos afetivos, a biológica ou não é uma mera consequência, mas para muita gente isso é muito importante. Então, para essas pessoas que têm isso como uma coisa extremamente relevante, me parece que esse direito prevalece, sim. Prevalece o direito a conhecer sua origem genética. Ora, se prevalece esse direito, me parece que tem que haver agora, naquilo que a gente chama, se você entende que isso é um direito fundamental, e que esse direito fundamental, quando procurado, ele se sobrepõe ao direito ao anonimato, me parece que, se você entender isso, passa a poder ser um ferimento à Constituição qualquer texto, seja de onde for, que simplesmente abra um espaço para que a identidade do doador não possa ser revelada. E quando eu falo isso, falo
a identidade do doador, inclusive de forma que nem judicialmente se possa buscá-lo. Que nem judicialmente se possa buscá-lo. Você ainda tem clínicas que fazem inseminação artificial, reprodução humana medicamente assistida, e não tem o cuidado de cadastrar e guardar cadastrado os doadores do material genético. Até porque, como eu falei, embora seja discutível a legalidade, tem gente que importa material genético, né? Eu sei que já tem gente fazendo seleção genética de embrião, porque a gente sabe que isso já é possível, embora eticamente condenável. Mas tem gente que não faz a seleção diretamente, mas eu quero um doador da Alemanha, eu quero um doador dos Estados Unidos, eu quero um doador assim. Em alguns países, o sigilo é absoluto, não se abre nem por questão médica, em alguns estados americanos, por exemplo. Então, o que acontece? A clínica ela passa a ter uma importância muito grande no momento em que essa situação se reconhecida pelo sistema brasileiro, de direito fundamental à sua origem genética, à identidade genética, ou como diz os italianos a que se referiu a professora Flaviana, a sua identidade pessoal genética, né? Porque é mais um plus às questões da identidade. Então, quando você tem essa concepção, o que você retira disso? A reprodução humana tem que ser feita nessa perspectiva. Então, o que me parece ser agora a obrigação, dentro da perspectiva do consentimento informado a que se refere a doutora Flaviana, dentro dessa perspectiva, é que, no consentimento informado, você tem que informar a pessoa, aos pretendentes, assim denomina no meu texto, aos pretendentes, que tem ou não tem condições de fazer a identificação do doador. Essa é uma questão primordial. Se tem que informar ao doador, consentimento informado também ao doador, que ele pode ter a sua identidade revelada, caso seja do interesse do filho, desde que, ressaltando que isso não terá consequências de filiação. Isso é uma nova forma de você enxergar, porque, como disse a Flaviana, não é o caso de você escolher na prateleira, eu quero ter um filho, não, o filho ele é necessariamente um sujeito dentro dessa relação. É um sujeito da relação médico-instituição, que vai fazer inseminação, pretendentes que pretendem o projeto de filiação, e o filho, sujeito de direitos. E o filho, sujeito de direitos. Não estou aqui a discutir o wrongful birth, wrongful life, ao direito de não ter nascido, o direito de não ter nascido doente. Eu não vou discutir isso, é uma discussão extremamente interessante. Nesse livro em que publiquei o artigo, tem um artigo que revisita muito bem esse assunto de um colega de Portugal. É a questão de eu, antes de nascer, quando a pessoa tem seu projeto de filiação, tem que ser o projeto com paternidade responsável. E está no limite dessa paternidade. Tanto assim é que no artigo, a nossa resolução, ela fala, quando fala da doação de gametas em embrião, que será mantido anonimato, que só poderá ser revelado para médicos em situações de extrema necessidade para efeitos de saúde. Mas quando ela fala de gestão por substituição, de cessão de útero, ele diz que a mulher deve ser informada sobre os aspectos médicos e jurídicos. Ora, por que não tem lá sobre os aspectos jurídicos da paternidade, inclusive sobre o direito de descobrir a sua identidade genética? Bora, não vamos discutir, não vou tomar muito tempo, não vou discutir aqui a entrada do médico, que não há espaço, nem das instituições que fazem esse tipo de reprodução, de técnica de reprodução. Mas vamos discutir, inclusive, especificamente. Pode o pai e os pais serem responsabilizados quando o filho, ao necessitar, ou por questões de saúde, ou por questões meramente existenciais, ao ele procurar saber a sua identidade genética. Isso pode levar os pais a uma responsabilização civil? Me parece que sim. Por quê? E vou resumidamente trazer isso aqui.
pode parecer um susto isso, né? Mais um dano a ser trazido para monetarizar ainda mais as relações de família. Não é essa a minha intenção, quero logo adiantar. A intenção é a seguinte, é para trazer a uma maior reflexão sobre as responsabilidades do projeto de filiação. Entendeu? Se você vai fazer inseminação artificial caseira, o que é inseminação artificial caseira, para aqueles que nunca ouviram falar sobre isso, é quando a mulher, por exemplo, basicamente a mulher, ela coleta o sêmen de uma determinada pessoa ou num determinado recipiente, num preservativo, num recipiente, e ela se auto-ingere aquele sêmen e muitas vezes aquilo dá certo e gera uma gravidez. E é essa inseminação caseira. Se você vai fazer isso, você tem que o fazer com a perspectiva de que você tem que coletar os dados do doador. Se você vai numa clínica fazer inseminação artificial e o médico informa, a clínica informa, por isso que você tem que ter isso tudo documentado, informa você, olha, não tenho condições de identificar o doador. Não interessa não, doutor, é dos Estados Unidos, eu gosto da América, então eu quero esse mesmo, não interessa não. Até porque eu não quero nem saber mesmo quem é esse cara. De repente, o filho diz, mãe, eu quero saber a minha origem genética. Ela tem condições, não. Mas e por que ele não tem condições? Porque ele não tem condições. Por um ato danoso do laboratório, do hospital, da clínica ou do médico, não. Por uma voluntariedade dos pais. Então, se os pais, ele sabendo de que aquilo é importante e ele não o fez, ele pode responder simplesmente pelos danos que aí causar. Aí, só para tratar um pouco daquilo que falou a professora Flaviana Rampazzo, sim, a responsabilidade civil de família carece de uma roupagem específica. Não vou aqui tratar como tratou um colega, que eu não me lembro o nome dele, me desculpe se não estiver ouvindo, nessa obra em homenagem ao professor Renan Latouf, não sei, o professor Renan Latouf foi sobre a questão da desnecessidade e até da impossibilidade de se fazer uma teoria geral da responsabilidade civil. Não vou discutir isso. Acho até que é complicado, mas eu sou do outro lado. Eu acho que há de se fazer, há de se consolidar, muito mais especificamente, a teoria atual da responsabilidade civil. A única coisa que penso é que, dentro dessa nova teoria geral da responsabilidade civil, há de haver uma responsabilidade específica para as relações familiares, como já está se discutindo isso muito em outros países. Ou seja, como a gente discute a especialidade da responsabilidade civil médica, Flaviana, a responsabilidade civil do Estado, a gente tem que discutir a responsabilidade civil dentro das relações de família, nos chamados danos endofamiliares. Rapidamente, trazendo aqui algumas respostas, para deixar as questões para o debate, essa responsabilidade civil, de uma forma geral, exige um dano. Penso eu, nas relações de família, exige um dano. No caso da direito à identidade genética, não basta você não ter condições de ter acesso à sua origem genética. Você tem que justificar um dano, comprovar um dano. Pode ser um dano, se for no caso de questão de saúde, você pode ter dano patrimonial, você pode ter dano extra patrimonial. No dano patrimonial, o que você vai gastar, por exemplo, para tentar procurar um doador compatível, poderia ser muito, muito reduzido, muito menos oneroso, se você tivesse uma linha biológica a seguir. O tratamento, as viagens que você precisa fazer para poder buscar esse tipo de tratamento, poderiam ser evitadas do ponto de vista patrimonial. Do ponto de vista extrapatrimonial, danos biológicos, danos à saúde, danos psicológicos. Na questão do direito à identidade genética, tem que haver um dano, me parece, que eu, depois de conversar com a professora Flaviana, de ter lido, resolvi fazer uma especificidade, porque não dá para chamar de dano existencial, porque ele já foi conceituado, e depois do conceito que já foi dado em Portugal e outros países, e que foi também aqui trazido pela professora Flaviana e outros autores, não dá para você misturar ser isso um dano existencial do ponto de vista conceitual. E se a gente abrir muito também, Flaviana, para dano existencial, tudo vai ser dano existencial, né? Então, me parece que aí é um dano, sim, à identidade genética, a um dano à
a você conhecer a sua origem pessoal genética. E isso pode trazer problemas emocionais, problemas psíquicos. A gente já viu adotados, Eduardo, que se suicidam, porque não sabem de onde veio. De repente é mais escuro, eu vim da África, eu tenho origem asiática, eu tenho origem europeia, né? Eu tenho origem puxada, eu sou descendente de chinês. Eu quero saber de onde eu vim. Eu quero saber de onde eu vim. E isso pode trazer problemas emocionais. E se isso ficar comprovado, agora, o dano não é um fato por si só. Por isso que não há, me parece, aqui nesse caso, Flaviana, um dano em re ipsa. Não há um dano em re ipsa. Aqui é um dano que tem que ser comprovado. Me parece, eu sou da teoria do Nelson Rosenwald, que foi seguida pela ministra Nancy, do STJ. O dano no direito de família, nas relações familiares, sempre é um dano comprovado. Tem que ser um dano anormal e especial, e na normalidade e especialidade é que trata o professor Cindy Monteiro, em Portugal. Uma normalidade que gera a excepcionalidade. Porque a tristeza, muitas coisas que porventura sejam danos indenizáveis fora da relação familiar, não o serão na relação familiar pela sua própria natureza. Então, tem que ser alguma coisa que esteja um pouco acima dessa normalidade para caracterizar essa excepcionalidade. Então, se você prova um dano, e esse dano ele não pode ser presumido, ele pode ser indenizável. E para que ele seja indenizável, me parece seguir todos os requisitos e pressupostos da atividade civil, ou seja, além da culpabilidade, que pode ser afastada, inclusive, por diversas questões. A primeira delas, eu não sabia, ninguém me informou que o filho teria o direito de saber. Aí essa responsabilidade passa exclusivamente para o agente que promoveu a inseminação artificial e que não fez o devido consentimento. Me parece que você tem os requisitos. Primeiro, no caso de inseminação caseira, não identificar e guardar os dados do doador de modo a permitir identificação. No caso de inseminação artificial, promover a reprodução, mesmo sendo informada cabalmente de que o médico ou laboratório não tem condições de identificar futuramente o doador. E, na dúvida acerca dessas questões, não procurar do órgão, do médico, que ele diga por escrito quais são as informações que ele acha suficiente que sejam prestadas. Como aquilo que você já falou, inclusive, em outros encontros, não basta você dizer, não, é um consentimento informado. Você tem que escrever o que você informou para que isso fique claro e transparente. Então, se você tiver esses requisitos, tiver um dano devidamente comprovado, eu acho que esse dano é indenizável e a quantificação dele passa por uma questão extremamente específica, que é a questão da relação familiar. Aqui, diferentemente do que acontece na responsabilidade civil como um todo, tanto o dano patrimonial como o dano extrapatrimonial vai sempre levar em consideração a própria estrutura econômica da família, senão não teria sentido, por exemplo, você aplicar a um pai uma quantificação de dano que o impossibilitasse, por exemplo, de subsistir, e o filho, beneficiado com esse dano, seria acionado para pagar uma pensão alimentícia para esse pai. Então, não me parece que isso seria razoável. O juiz vai ter que analisar no caso concreto. Mas o importante disso, repito, para finalizar, viu, me pedindo perdão pelo excesso da hora, pelo ultrapassar o tempo, o importante disso não é que a gente está aqui a trazer mais uma forma de monetarizar a relação familiar. Não, pelo contrário, é uma forma de chamar a atenção para que aqueles que têm projeto de filiação e que esses projetos eles também alcancem a necessidade de reprodução humana assistida, o façam de forma responsável, tratando a criança como um sujeito de direito mesmo antes da sua concepção. Aí só assim você vai fazer com que o seu projeto de filiação seja um projeto que salvaguarde os direitos daquele que, em última análise, será quem arcará com as grandes consequências da filiação, que é aquele que vai nascer. Espero ter contribuído um pouco para aquilo que falou a doutora Flaviana. Estou à disposição para as perguntas e para qualquer tipo de curiosidade. Muito obrigado e me perdoe imensamente por ter passado um pouco do tempo que foi concedido. Obrigado.
Maravilha, professor Vladimir. Parabéns aí pelas suas colocações também. Essa matéria é tão intensa aí para debates aí que realmente você esclareceu bastante coisa. Gente, já avançando um pouquinho aqui para dar tempo de responder algumas colocações. Então, já vou passando aqui para Cristina Tavares da Silva. Doutora Flaviana, estamos falando de doadores de sêmen ou doadores de óvulos? Acho que ela... Áudio, doutora. Áudio. Sem áudio. Agora fui eu, desculpa. Estamos falando, em geral, de quem doa esse material genético reprodutivo, que pode ser sêmen ou óvulos, ou, enfim, como a literatura médica designar. Mas, claro que avaliando as especificidades conforme a questão que esteja submetida à avaliação. Então, em geral, pode ser que sim. Uhum. Certo. Eu vi ali que depois a doutora Flaviana já respondeu ali umas questões ali do PL, né? Já colocou ali no chat, então já está disponível lá. O Gislai e o Rian Santos perguntam: nesse enfoque não teríamos retrocesso na pesquisa, pois quem doa pode se restringir conhecendo os requisitos? Acho que ele quis fazer menção Sim, ao direito ao anonimato. Exato. Excelente pergunta. O que me parece é que pode haver, sim, uma restrição. Isso seria uma consequência, talvez, natural, mas não me parece ser mais importante você ter um número grande de doadores, simplesmente para que manter-se que o projeto de filiação seja apenas uma questão de ir no laboratório e doar. Eu acho que quem doa, ele também tem que ser orientado e dizer, olha, se você quiser doar para nunca ser, de maneira nenhuma, reconhecido, então não doe material genético, porque pode existir essa possibilidade. É melhor que assim seja do que simplesmente você ter apenas pessoas que acham que a doação é para produzir rebanho de filhos. Não me parece que seja assim. Eu acho que pode haver limitação, é que nem aquela discussão do fiador e da penhora do bem de família do fiador. Você vai penhorar o bem de família do fiador, porque se você não penhorar, diminui o número de fiador. Então, você não pode penhorar um imóvel do locatário, porque é bem de família, mas vai penhorar o do locador, ou área do fiador, para poder evitar que tenha menos fiador. Ou seja, o fiador vai ter o seu direito fundamental, a moradia, comprometido. Eu acho que, às vezes, é melhor você diminuir a oferta, mas manter uma qualidade de doação. Se eu puder complementar, só lembrar que essa é uma via de mão dupla. Assim como a lei prevê, o projeto que eu estava mencionando prevê a possibilidade de que o filho conheça essa ascendência genética, também o doador saiba onde estão os filhos que ele gerou para eventualmente utilizar o material genético, tratar uma doença, enfim. E há uma questão que foi tratada no direito francês, quando nós estávamos estudando a questão do consentimento paciente, que era uma situação de uma senhora que era gestante e diabética, e o bebê que ela gestava era um bebê grande. E a médica incentivou essa gestante a fazer o parto natural, e sem ser cesárea. E a recomendação técnica que se dava para aquele caso, que o bebê era muito grande, era um parto que fosse por cesárea. E o grande debate, claro, o bebê nasceu com problema decorrente do parto equivocado que foi feito, do tipo de parto equivocado que foi feito, e foi ajuizada uma ação contra a médica. E a justificativa da médica no tribunal foi o seguinte: se eu sentar com cada gestante que eu tenho e disser risco de cesárea esse, benefício esse, e do parto natural esse, todo mundo vai querer fazer a cesárea. E os julgadores disseram, não é essa a lógica. Não, você não pode não informar porque a pessoa não vai tomar a decisão que você quer que ele tome, né?
A questão é, você tem que informar, porque aquela pessoa que está do outro lado precisa tomar uma decisão que é relevante para a condução da vida dela, que vai trazer uma consequência que muitas vezes repercute em toda a vida, e, em razão disso, essa decisão ela tem que ser tomada em cima de patamares informativos adequados, suficientes, eficientes, e nesse sentido vem toda a questão que o professor Vladimir mencionou, que é o fato de que, quando o doador vai entregar o seu material numa clínica, ele tem que ser informado de que tanto ele pode pedir, eventualmente, justificadamente, as informações do que foi feito com o seu material, quanto aquele que utilizou o seu material, o fruto do uso daquele material, que é uma pessoa, também vai ter direito a saber a sua ascendência, embora os efeitos jurídicos sejam limitados. Você não vai constituir uma relação de paternidade, você não vai reconhecer uma paternidade necessariamente, mas você vai reconhecer uma origem biológica. O efeito é diferente, o tipo de relação jurídica que vai se estabelecer também é diferente, as consequências igualmente são diferentes. Então, você pode ter uma pretensão cuja consequência não é necessariamente o reconhecimento de uma paternidade, e sim o conhecimento da origem genética, como bem o professor Vladimir mencionou. São consequências tanto práticas quanto jurídicas distintas. É isso, obrigada. Tá bom, professora Flaviana. Excelente. Olha aqui, a Rosângela também fez mais uma pergunta, no sentido seguinte: o direito ao conhecimento da origem genética não seria uma vertente do direito de personalidade? E, portanto, a restrição que a informação seria repassada de médico para médico, sob a ótica da proteção do anonimato, não estaria maculando o direito de personalidade do filho, e, portanto, a informação deveria ser dada diretamente a ele e não para o médico, o que pode tirar, né, quais informações seria entendido como relevante, relativizando novamente o direito de conhecimento da origem genética. Não sei se... se a Flaviana quiser complementar, fica à vontade. Primeiro, eu queria dizer que aquilo que Flaviana se reportou agora é o que eu tenho tratado em alguns textos como o princípio da reciprocidade, como um macro princípio, como um princípio geral no direito brasileiro. Abaixo da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, nós temos o princípio da reciprocidade, principalmente nas relações horizontais, não relação contra o Estado, mas nas relações horizontais. Você não pode tratar de direito fundamental, do meu ponto de vista, sem tratar da reciprocidade. Não há dignidade de um lado só e nem há solidariedade de um lado só. Então, isso implica, inclusive, em muitas decisões que o Supremo tem tomado aí, achando que não há uma reciprocidade, me parece haver. Agora, com respeito ao que falou, exatamente a conclusão que a gente chega é que essa questão de quando um médico solicitar, só para um médico vai ser passada informação, isso fica restrito exclusivamente a questões de saúde, de forma como se aquilo fosse uma prerrogativa, um direito do médico que fez e um direito do médico que está tratando o paciente, que vai precisar depois dessa informação, e me parece que esquece da resolução aquele direito que você falou, que é muito superior a isso, que é o direito de personalidade, um direito fundamental. Um direito de personalidade, por ser de personalidade, já é direito fundamental, e um direito fundamental de extrema relevância. Então, o filho tem o direito de chegar para o laboratório, a mãe vai dizer, olha, eu fui no laboratório tal, sua fertilização, e lá eles têm um cadastro, olha, eu sou fulano de tal. Se não fizer, o juiz, me parece, o fará sem grandes dificuldades, com base nessa questão de saber a sua ordem de descendência. Professora Flaviana, se quiser complementar. O professor Vladimir já respondeu tão bem que eu não teria muito que acrescentar. A questão que nós temos também que observar é que nós estamos tratando com dados sensíveis, então nós a dignidade humana e os direitos de personalidade são elementos relevantes a serem considerados, mas também o fato de que nós estamos diante de dados sensíveis e dados sensíveis devem ser tratados com extrema cautela e sob os requisitos da lei.
Então, essa questão de solicitar-se ao médico e o médico solicitar a outro médico, eu tenho ressalvas. Esse tipo de informação, no meu entendimento, ele não pode ser passado diretamente de um médico para outro médico. Se eu entendi bem a pergunta, ele tem que ser passado do médico diretamente ao interessado. Só apenas esse apontamento. É porque a resolução faz essa advertência de que seria de médico para médico. E você, até porque, como dados, você não pode, claro, inclusive, for fazer um cadastro aberto para quem quiser saber quem doou, não, claro, obviamente, inclusive em função da LGPD. Agora, essa questão do médico, até porque, por ser médico, não pode não o autorizar, pelo fato de ser médico, a saber a origem genética do filho de quem quer que seja. Uma questão que nós temos que compreender é que as resoluções do CFM, elas não têm a mesma força que a lei. E então ela tem uma feição do que se diz nos Estados Unidos soft law. E nesse sentido, o olhar que ela se dirige é para o médico, não é necessariamente para o jurista. O jurista vai fazer o filtro do que entra no mundo jurídico e do que não entra no mundo jurídico. E eu entendo que esse tipo de disposição fere não apenas os interesses e os direitos do filho, da pessoa que foi gerada com esse material genético, quanto também a LGPD, exceto se o médico estiver agindo como procurador dessa pessoa, mas aí você exige um outro instrumento para que isso seja feito de maneira regular. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Então, as colocações, a gente está aqui aprendendo aqui com a professora Flaviana, professora Vladimir, aí sobre essa matéria, e realmente estou encantado aí com esse tema aí, da forma como foi colocado aí por ambos. E agora estão já me fazendo um sinal aí para perto das 6 horas, aí não sei se... vou passar a palavra, então, para fazer as colocações finais aí, professora Flaviana, professora Vladimir, aí quem quiser começar aí, fica à vontade, só para a gente finalizar esse webinar, que certamente faremos mais aí, quem sabe aí no mês de agosto aí, né? Professora Flaviana, fica à vontade. Primeiro, as damas. Bem, então, para finalizar, queremos agradecer aqui, eu especificamente quero agradecer à ASP pela oportunidade, novamente, iniciei com expressando a minha gratidão e finalizo também expressando a minha gratidão, ao doutor Eduardo, que estava aqui nos capitaneando de uma maneira tão bem posta, tão bem feita, e também a oportunidade de estarmos aqui debatendo, eu ao lado do professor Vladimir, que é uma pessoa que eu já admiro tanto, faz parte do IBERC, então, para mim, eu mais aprendo do que propriamente trago alguma novidade. E aos que estão aqui nos assistindo, compartilhando conosco as suas dúvidas, as suas angústias, que muitas vezes nós vamos ficar aqui debatendo, e às vezes as dúvidas vão permanecer, e são elas que nos movem. Muito obrigada. Eu queria, já tomando rumo, colocado pela professora Flaviana, agradecer mais uma vez, reitero, foi uma honra, um prazer, muito grande estar aqui discutindo esse tema. E eu não comentei, mas foi colocado aqui o link pela professora Flaviana desse e-book. Inclusive, esse e-book foi permitido para o IBERC, para outros, e para os autores, e para que fossem distribuídos gratuitamente. Então, fiquem à vontade, podem ter acesso a toda a obra. Tenho essa minha pequena contribuição, mas tem também... É um livro de quase 700 folhas, tem contribuição de colegas da Espanha, de vários locais da Espanha, Salamanca, Alicante, Valença, temos colegas de Coimbra, colegas de Lisboa, do Porto, temos colegas do Brasil, de Minas Gerais, temos de vários locais, então é uma obra bastante interessante, em homenagem a um grande professor de Coimbra, professor Cindy, e vocês não tem nada a perder se puderem ter acesso e dar uma olhada. E queria agradecer ao pessoal da organização, ao Eduardo pela condução,
Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, sempre que puder, porque eu acho que é dessa forma que a gente aprende, como disse a Flaviana, a gente aprende, né? E discute, e debate. O direito é debate, é retórica, é argumentação, é ouvir, é pensar e depois se posicionar, e isso é fundamental através desses encontros. E, mais uma vez, uma honra estar aqui com a professora Flaviana, que eu tenho uma admiração já pelos trabalhos que escreve, pela contribuição que dá ao direito nosso. Muito obrigado a todos aqueles que participaram, aqueles que assistiram. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima e tenham uma boa noite. Ok, professor Vladimir, muito obrigado pela presença. Professor Flaviano, muito obrigado. A todos os presentes aqui que nos prestigiaram, aí de 14 estados também. Muito obrigado e até uma próxima em breve, se Deus quiser. Um abraço.